História do pensamento geográfico. O pensamento geográfico e os tipos de conhecimento. Fala, Sandra, tudo bem com vocês? Você pode contato com mais um vídeo de História e Geografia. Afinal, hoje a gente vai ter aula de Geografia, tá? Hoje o assunto é bem legal. Hoje a gente vai falar sobre história do pensamento geográfico. Muito importante, tá? Então solta a vinheta e bora aprender mais comigo. Bora lá? Solta a vinheta. Então vamos lá, moçadinha. É importante entender sobre a história do pensamento geográfico, né? O que é essa história do pensamento geográfico? Bem, a gente tem que entender primeiro o que estuda a história do pensamento geográfico. A história do pensamento geográfico estuda o seguinte: a evolução das ideias e conceitos geográficos ao longo do tempo, desde as primeiras abordagens até as formulações mais recentes, incluindo as diferentes escolas de pensamento e seus contextos históricos, tá? Isso que a história do pensamento geográfico estuda. Mas, nessa primeira aula, como são várias aulas falando sobre história do pensamento geográfico, hoje eu vou falar, na verdade, sobre os tipos de conhecimento, para a gente dar aquela introdução no estudo dessa história do pensamento geográfico. Os tipos de conhecimento, né? E vamos ressaltar uma coisa: conhecimento não é ciência, tá? Conhecimento não é ciência. O que é conhecimento? Temos a ciência, que ela é um tipo de conhecimento, tá? Então a ciência é uma das espécies de conhecimento, tá? Existem outras fontes de conhecimento, como quais? Religioso, filosófico e empírico, tá? São 4 tipos de conhecimento. Retomando: científico, religioso, filosófico e empírico, tá? Então, conhecimento é essas 4. E ciência é um tipo de conhecimento junto com a religião, a filosofia e o empirismo, certo? Então, bora, gente, entender agora sobre o conhecimento científico, tá? Conhecimento científico. Quais são as principais características? A primeira característica, gente, é a seguinte: a ciência, o conhecimento científico, ela precisa da presença de sistematização, né? Essa organização e essa estrutura em leis, em teorias, seguindo ali uma metodologia, né? Uma metodologia, sim, específica, tá? Muito importante. É baseado na lógica e na razão. Também, né? A ciência, o conhecimento científico pode ser testado e comprovado através da observação e experimentação, tá? O conhecimento científico, ele busca ser imparcial e livre de influências pessoais ou subjetivas, tá? E as teorias dos conhecimentos científicos podem ser revisados
e modificados com base em novas evidências ou descobertas, tá? Muito importante. A aula que tem mais, tá? Tem mais características do conhecimento científico. O conhecimento científico é construído gradualmente, com base em descobertas anteriores, tá? Também, o conhecimento científico ele é baseado em fatos e dados observáveis, buscando descrever e explicar a realidade, tá? Esse conhecimento, ele procura entender o quê? Procura entender os fenômenos indo além da descrição e ele busca as suas causas e mecanismos, tá? E os resultados científicos, gente, eles são divulgados e compartilhados, permitindo a discussão e o avanço do conhecimento. Ok? Tem mais um pouquinho aqui para a gente discutir sobre as características do conhecimento científico, né? Que também outros pesquisadores eles devem ser capazes de reproduzir os experimentos e obter os mesmos resultados, ok? E as conclusões de pesquisas científicas podem ser aplicadas a outros casos semelhantes, tá? E é um dos conhecimentos que existe no mundo. E importante isso, tá, gente? Né? Não é sinônimo de a ciência não é sinônimo de a ciência não é sinônimo aí de conhecimento, ok? É uma das fontes de conhecimento que existe no mundo, certo? Muito importante isso. Tá, então a gente falou agora sobre o conhecimento científico. Falei para vocês também que existe outros tipos de conhecimento que agora a gente vai explorar um pouco. Vamos falar sobre o conhecimento religioso, principais características, tá? Então assim, ó, o conhecimento religioso, ele atribui significados e valores às experiências humanas. Ele estabelece o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, com base em princípios religiosos, tá? Então ele é originado, ele é emanado em revelações divinas, textos sagrados e ensinamentos transmitidos por líderes religiosos, né? Ele busca ali uma conexão, né, com o transcendente, né? Esse conhecimento ele é organizado em um conjunto de regras, doutrinas e dogmas que se complementam, formando um sistema coerente de crenças e práticas. Acredita-se que as verdades religiosas são absolutas e inquestionáveis, baseados na autoridade divina e na própria fé, né? Então questões espirituais, metafísicas e sobrenaturais não podem ser comprovadas pela ciência, mesmo sendo aceitas pela fé, né? As doutrinas religiosas contêm verdades fundamentais que são consideradas indiscutíveis e inquestionáveis pelos seus seguidores. Então, a gente viu o conhecimento científico primeiro e depois a gente viu o conhecimento religioso. Agora a gente vai ver o conhecimento filosófico, a filosofia, né? E as suas características principais. Então, assim, a filosofia ela passeia na razão e na lógica para questionar e buscar explicações para o quê? Para os problemas e questões da existência humana, tá? Então, a filosofia, o conhecimento filosófico, ele tenta organizar e estruturar o conhecimento de forma coerente e sistematizada, tá?
buscando uma visão abrangente dos problemas, tá? O conhecimento filosófico, ele busca esclarecer conceitos e problemas indo além da simples descrição, sabe? E procurando ali entender suas causas e implicações, certo? Tem mais características do conhecimento filosófico. Por exemplo, o conhecimento filosófico ele examina criticamente as ideias e os argumentos, questionando pressupostos e buscando evidências para sustentar as conclusões. O conhecimento filosófico ele envolve reflexões e hipóteses sobre questões que vão além do que pode ser comprovado empiricamente, explorando possibilidades e alternativas. E calma que tem mais características e vamos lá. Outra característica, busca uma compreensão abrangente, integrada do mundo e da experiência humana, considerando diferentes perspectivas, né? Perspectivas e áreas de conhecimento, ok? E tem como objetivo principal a busca pela verdade, utilizando a razão e a reflexão crítica, né? Para o quê? Para alcançar uma compreensão mais profunda na realidade, ok? Muito importante esse tipo de conhecimento. E para a gente terminar a nossa aulinha, a gente viu três conhecimentos, certo? Conhecimento científico, religioso e filosófico. O último, para a gente terminar a nossa aulinha, é um empírico, conhecimento empírico, tá? Com umas características, tá? Então ele é derivado da observação e interação direta com o mundo, seja por meio dos sentidos ou das vivências pessoais. Ele não segue, presta atenção, ele não segue um método ou procedimento formal, tá? Ele é adquirido de forma natural e intuitivo, tá? Aí varia de pessoa a pessoa, ok? Dependendo de suas experiências e interpretações individuais, tá? Então ele não exige, gente, comprovação científica ou rigor metodológico para ser considerado fato, tá? Muitas vezes é transmitido também de geração em geração, fazendo parte de tradições, certo? Como por exemplo aí, esses costumes de cada pessoa, certo? Mas tem exemplos, para ficar bem claro aqui. Você, né? Você aí, provavelmente tem na família aí, vamos supor que você tem na família, na sua família, uma pessoa que usa, que cuida de plantas, tá? Que cuida de plantas. Essa pessoa, ela vai usar métodos e procedimentos próprios para aquela planta. Então ela vai usar aquela planta para ela pega esse conhecimento empírico para usar a planta. Como por exemplo, para você entender, a gente tem, ela pega um regador de planta e ela vai regando. Então ela acredita nesse seu conhecimento empírico que se colocar muita água nessa planta, ela pode morrer, entendeu?
colocar outra coisa ali, ela pode morrer, entendeu? São conhecimentos empíricos, certo? Como também conhecer o sabor da fruta, certo? Isso são conhecimentos empíricos, né? Porque isso é algo mais individual, mais pessoal mesmo, né? Então são alguns exemplos de conhecimento empírico. É aquilo que a gente não é comprovado pela ciência e também a gente é algo que é transmitido de geração em geração, tá? Outro exemplo também legal, você pega ali o chá, tá? Você pega o chá ali e você consome chá, tá? Você prepara o chá e tudo. O que seria o conhecimento empírico? Essa crença, você acreditar que, você acreditar, por exemplo, que o chá vai melhorar a tua gripe, entendeu? Que isso não é algo comprovado pela ciência, por exemplo. Isso é algo empírico, que nós, seres humanos, vimos que o chá, ele melhora a nossa gripe, entendeu? Né? Porque tem uma planta e tudo. Então, são alguns exemplos, tá? E tem N exemplos aí, mas eu tô pegando os principais pra você entender, beleza? Bem, terminou nossa aula, né? Se você gostou, não se esqueça de curtir esse vídeo, né? Compartilhar esse vídeo para seus amigos, para aquele amigo que tá estudando geografia, história. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no YouTube, no TikTok, no Instagram, no WhatsApp, certo? Segue em todas as nossas plataformas digitais. E também, gente, não se esqueça de acompanhar a gente e acompanhar a gente aonde? Acompanhar a gente nos nossos videozinhos, nas nossas plataformas digitais, porque todo vídeo, toda semana tem vídeo novo de história e geografia e você não pode perder, ok? Um forte abraço e nos vemos na próxima aula, tá certo? Um abração e tamo junto.